Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Sábios Rabínicos aqui do canal, em que no vídeo de hoje nós vamos compreender a respeito da vida e obra de Rashi, que é o acrônimo de Rabbi Shlomo ben Yitzhak, que é considerado, nos dias de hoje, e principalmente em toda a história do judaísmo a partir do período medieval, como o comentarista por excelência naquilo que se refere às tradições escritas do judaísmo e também, principalmente, naquilo que se refere à tradição oral, que se encontra na Mishnah e Gemara, que é o Talmud dentro do judaísmo. Então, é até mesmo interessante observar que muitos pesquisadores na área da história judaica, assim como os rabinos, consideram que a questão dos comentários de Rashi, mais especificamente no que se refere ao Talmud, se não fosse por seus comentários, muito daquilo que se encontram nesses textos seria algo simplesmente obscuro, até mesmo para nós estudiosos nos dias de hoje. Então Rashi é realmente uma figura muito importante na história do pensamento judaico. Agora, apenas antes de nós compreendermos mais a respeito da vida e obra de Rashi, é importante fazermos uma pequena nota de rodapé a respeito desse acrônimo, Rashi, que vem, mais especificamente, de Rabbi Shlomo ben Yitzhak, que era Yitzhak o nome de seu pai. Agora também existem outras ideias com relação a de onde poderia ter vindo justamente esse acrônimo. E alguns pensadores e estudiosos acreditam que poderia ter vindo também posteriormente a partir da frase Rabbi Shel Israel, que seria o rabino de todo Israel, o que nos ajuda também a compreender a grande proeminência que Rashi tem em toda a história do judaísmo a partir do período medieval, que é mais conhecido como a era rabínica dos Rishonim, que veio logo anteriormente aos Aharonim mais atuais, que começaram a surgir então mais especificamente com o Shulchan Aruch de Yosef Karo. Mas ainda sobre essa periodização rabínica, apenas para que nós não nos estendemos em assuntos muito diferentes no vídeo de hoje, nós vamos deixar também para uma próxima oportunidade num vídeo aqui no canal sobre a periodização rabínica. Mas nós compreendemos também a respeito da pronúncia desse acrônimo Rashi, em que na verdade a palavra rabino ou rabi no hebraico é pronunciada com resh, então seria como rabi. Então a forma mais correta de nós pronunciarmos o acrônimo Rashi, se nós fôssemos ler diretamente no hebraico, é pronunciá-lo com um R forte, proveniente a partir do som da língua no céu da boca. Seria então como Rash. É a mesma coisa, a mesma ideia que acontece, por exemplo, na palavra Israel, em que o Ra, que nós temos então do meio de Israel, ele também é feito com um Resh. Então, se nós fôssemos ler diretamente no hebraico, seria Israel. Mas nada impede de, em português, nós usarmos o R normal, o R de carro, por exemplo, que nós temos. E é o mesmo efeito que acontece também na palavra Rashi. Assim como existem outras diferenças fonéticas, como por exemplo nos Estados Unidos, em que a pronúncia em inglês é feita do R um pouco diferente, em que muitas vezes nós ouvimos da forma como rash. E também existem alguns rabinos e também estudiosos que pronunciam o shi como sendo a sílaba tônica, então ficando rashi, ou em português seria rashi. Mas lembrando apenas que se nós fôssemos ler diretamente do hebraico, a forma mais correta é com um R forte proveniente da língua no céu da boca. Então seria Rash. Essa é a forma mais correta, lendo a partir do hebraico. Agora, partindo então para a vida e obra de Rashi, mais especificamente, nós sabemos que ele viveu no período medieval entre o ano de 1040 e 1105. Então Rashi ele morreu ali com seus 65 anos de idade. Agora, algo importante também que cabe salientar no campo da história é que, especificamente com relação a certas personalidades que viveram no período medieval, nós, novamente, não temos como dizer com precisão a respeito de certas datas relacionadas à vida de muitos dos personagens desse período medieval. Isso porque falta justamente para os historiadores determinados documentos históricos e evidências mais fortes sobre uma determinada data. Então, em história, o que nós podemos chegar é mais a uma aproximação. É mais ou menos aquilo também que eu mostrei a vocês na série anterior, sobre sábios rabínicos aqui no vídeo anterior, em que nós observamos a respeito de Ramban, em que se tinha dúvidas até mesmo se ele nasceu no ano de 1135 ou 1138. Então ele foi apenas um pensador que viveu depois de Rashi, já sobre também a influência de Rashi. Mas nós vemos aí que muitas destas datas elas são aproximadas. Mas no caso de Rashi, nós conseguimos estabelecer algumas datas com uma certa exatidão, como por exemplo, com relação à data de seu nascimento,
que foi no dia 22 de fevereiro de 1040, que nós conseguimos estabelecer essa data. Mas certos outros eventos de sua vida nós também não temos uma precisão muito boa a respeito de quando aconteceram. Mas conseguimos datas aproximadas importantes e conseguimos também traçar os aspectos mais elementares de sua vida. Uma outra ideia também que nós temos é que muito se acredita que provavelmente Rashi, durante o período de sua juventude, ele recebeu sua instrução a respeito das leis judaicas, tradição escrita e a lei oral, a partir de seu pai Yitzhak. E também se acredita que provavelmente o pai de Rashi, Yitzhak, ele justamente estudou com Rabbeinu Gershon, que foi um dos mais proeminentes pensadores judeus também do período medieval anterior a Rashi. E Rabbeinu Gershon ele é considerado tão importante para o pensamento judaico que até mesmo foi através dele, uma takaná que ele escreveu, uma decisão rabínica que se tornou válida para todos os judeus ao longo do mundo inteiro, foi, por exemplo, com relação à questão do casamento com uma esposa apenas, em que antes de Rabbeinu Gershon, no judaísmo ainda era permitido a poligamia, ter até 2 esposas. Foi com Rabbeinu Gershon que ele proibiu isso. E é interessante porque, muito provavelmente, então, nós vemos que Rashi tem essa tradição dos mais proeminentes rabinos, incluindo do Rabbeinu Gershon, que é algo muito válido e também que vai nos ajudar a compreender também como se deu esse processo de formação de todo o conhecimento e todo o calibre intelectual de Rashi, que poderíamos dizer. Outra ideia também que se acredita a respeito de Rashi, mas nós não temos evidências históricas suficientes para testar isso, é sobre o trabalho principal que Rashi tinha, em que muito se acredita que provavelmente ele era vinheiro. Isto nós temos de ideia a partir de seus próprios comentários, em que, de acordo com o que nós observamos, fazendo uma leitura de seus comentários, ele tinha um grande conhecimento a respeito de todo o processo de cuidado das uvas, bem como da fermentação, até se chegar a um vinho de qualidade. Então, poderia ser que ele trabalhou como vinheiro, mas novamente nós não temos evidências o suficiente para afirmar categoricamente que isso acontece. Assim como acontece também em outras áreas de história, em que normalmente, aqui apenas uma nota de rodapé, que em história nós não temos quase que certeza absoluta sobre nada. O que mais nós podemos fazer como historiadores é chegar a uma provável aproximação a respeito daquilo que é o mais correto de ter acontecido, mas não com uma absoluta certeza sobre muitos dos eventos ao longo da história. E também um outro dado importante a respeito da vida de Rashi é que nós sabemos que ele se casou quando tinha 17 anos de idade, então ali no ano de 1057. Aqui também fazendo apenas uma nota em que nessa época da Idade Média, a expectativa de vida das pessoas, de uma forma geral, era bastante baixa. E também se tinha o costume de se casar com uma certa juventude, bem diferente da ideia que nós temos hoje, em que muitas pessoas se casam até mesmo depois dos 30 anos, nos dias de hoje. Mas nessa época do período medieval, o casamento se dava ainda num aspecto bastante jovem daquilo que seria considerado hoje. Então, até mesmo no judaísmo, o casamento ele era permitido ser feito a partir do momento em que um menino ele completava sua maioridade com o bar mitzvah, com os 13 anos. Então, era comum em que muitos sábios, pensadores rabinos proeminentes se casassem com seus 16, 17 anos, ou às vezes até mesmo mais jovens, e mais especificamente ainda mais jovens para a questão das mulheres, em que se tem toda a ideia de que elas até mesmo amadurecem um pouco mais cedo, como por exemplo, na questão das mulheres, elas fazem o bat mitzvah com 12 anos, ao contrário dos meninos, que é com 13 anos, que se considera a sua maioridade. E o que sabemos também é que, a partir do momento em que Rashi se casa, aos 17 anos, ele se muda de cidade, em que então seu nascimento se deu em Troyes, na França, e vai estudar na cidade de Worms, que se encontra na Alemanha. Fazendo um traçado em linha reta da cidade de Worms até a cidade de Troyes, que é a cidade do nascimento de Rashi, nós temos um pouco mais de 300 quilômetros de distância, mas no período da Idade Média, para cruzar esse caminho era algo que demorava bastante tempo, até mesmo alguns dias. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda não. A gente já chegou? Não. Então, provavelmente ali para fazer uma viagem desde Worms a Troyes e Troyes a Worms, dependendo do tempo, provavelmente levaria cerca de 3 a 4 dias de carruagem. Então era algo que demorava um pouco mais.
E por conta disso, é algo curioso que Rashi ele deixou a sua esposa, vivendo muito provavelmente junto de sua mãe, na cidade de Troyes, a cidade de seu nascimento, e enquanto ele estava estudando em Worms, ele vinha apenas 3 vezes por ano visitar a sua família. Então a esposa dele ficava por durante um bom tempo sem poder vê-lo. Então ele só visitava a família quando eram os dias de Yamin Noraim, que são justamente aqueles dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são os dias de reflexão, chamados também muitas vezes de dias de arrependimento, em que se tem uma certa introspecção dentro do judaísmo sobre toda a vivência que aconteceu durante o período do ano. Também uma outra vez que ele vinha visitar a família era na festividade de Pessah, em que nós temos também uma certa semana em que os judeus param as suas atividades quase completamente, e também na festa de Shavuot, em que ele vinha visitar a sua família. O restante do tempo do ano ele ficava estudando na Yeshiva de Worms e frequentando também a sinagoga que existia lá na cidade de Worms, que até os dias de hoje é considerada como a sinagoga mais antiga de toda a Alemanha. E ele veio a estudar nessa cidade de Worms por cerca de 8 anos, até que quando ele tinha 25 anos de idade, então nós estamos ali no ano de 1065, a mãe de Rashi morreu e ele decidiu a partir de então habitar somente na cidade de Troyes, cidade de seu nascimento, junto de sua esposa. E até mesmo a partir daí ele veio a gerar 3 filhas, que foram Rachel, Miriam e Yocheved. Yocheved sendo a filha mais velha de Rashi. Agora, antes de darmos apenas uma continuidade a mais a respeito do que aconteceu na vida de Rashi a partir de seus 25 anos, que foram os eventos mais importantes, que vão até mesmo torná-lo ele como sendo esse grande pensador e também proeminente comentarista por excelência no que se refere à tradição judaica, é importante nós observarmos alguns aspectos justamente sobre essa cidade de Worms e mais especificamente ainda sobre a sinagoga que existe em Worms, na Alemanha, que é considerada como uma das sinagogas mais antigas até mesmo de toda a Europa e é a sinagoga mais antiga da Alemanha. O interessante dessa sinagoga é que ela foi construída justamente cerca de 6 anos, mais ou menos, antes de Rashi. Então, nós estamos ali por volta do ano de 1034, quando a sinagoga de Worms foi construída. E ela foi destruída também muitas vezes. Por exemplo, no ano de 1096, um pouco antes da Primeira Cruzada, houve aquele grande agito no povo que foi chamado até mesmo de a Cruzada do Povo, em que muitos cristãos, fanáticos realmente por sua religião e também muitas vezes absolutamente ignorantes, muitos sacerdotes foram absolutamente contra, sacerdotes cristãos contra essa cruzada do povo que aconteceu. Eles atacaram muitas comunidades judaicas na Europa, mas ainda na França e na Alemanha. E um dos alvos desses ataques foi justamente nessa cidade de Worms, onde havia a sinagoga em que Rashi frequentou. Então é interessante porque a sinagoga foi construída no ano de 1034, mas ela foi praticamente totalmente destruída nessa cruzada do povo do ano de 1096. E ela veio a ser reconstruída somente muitos anos depois, no ano de 1175. E daí ela até mesmo recebeu alguns adendos, como por exemplo um mikveh em sua parte de trás. E a sinagoga de Worms, ela também recebeu várias outras destruições ao longo da história. O que muitos historiadores a veem também até mesmo como sendo uma espécie de uma alusão àquilo que aconteceu em todo o povo de Israel também durante a sua história a partir do período medieval. Como, por exemplo, alguns séculos depois, ainda no período medieval, quando aconteceu aquela terrível chamada peste negra, que assolou grande parte da população, ainda mais especificamente na Europa, em que muitos acreditam que até 1/3 de toda a população europeia morreu durante a peste negra, que ocorreu do ano de 1348 a 1353, muitos desses cristãos fanáticos, novamente, quando acontecia alguma coisa de errada, alguma calamidade que eles não sabiam explicar, o bode expiatório caía sobre os judeus. E com isto, no ano de 1349, a sinagoga e a comunidade de Worms foi novamente atacada. E foi reconstruída só depois que passou a peste negra, no ano de 1355. E algo muito curioso a respeito desses pogroms que aconteceram durante essa peste negra é que essa comunidade que existia em Worms, junto a outras comunidades que foram atacadas na Europa, muitos historiadores acreditam que o número de judeus mortos por mãos cristãs foi em torno de 4 a 12 mil judeus. Nós não temos uma condição de saber com precisão quantos judeus morreram, mas foram milhares deles que infelizmente pereceram por conta dessa ignorância que muitas vezes havia nesse tempo.
Aqui apenas tomando como nota em que muitos sacerdotes católicos eram absolutamente contra isso que acontecia. Tanto é que nós temos também evidências de muitos sacerdotes do catolicismo, tanto padres quanto até mesmo bispos, que procuraram justamente ajudar os judeus e esconderam muitos deles. Mas o populacho cristão, que era em sua grande maioria analfabetos e ignorantes, eles tinham como um bode expiatório justamente os judeus. Isso aconteceu também em muitas outras épocas da história judaica. Como, por exemplo, a sinagoga de Worms também foi atacada em um outro pogrom que aconteceu no ano de 1615, já estamos no século XVII. Ela foi atacada de novo na Guerra dos 9 Anos, que aconteceu em 1689, sendo reconstruída somente em 1700, e ainda mais recentemente, agora há pouco tempo, durante o período da Segunda Guerra Mundial, obviamente que pouco tempo com relação à história, que envolve muitos anos, ela foi atacada novamente naquela chamada Noite dos Cristais, que houve no ano de 1938, em que comércios de judeus foram inteiramente quebrados, até mesmo que daí veio o nome da Noite de Cristais. E essa sinagoga de Rash, a sinagoga de Worms, ela veio completamente abaixo, logo ali no período que estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial e as perseguições de Hitler. E ela foi reconstruída somente cerca de quase 30 anos depois, no ano de 1961. Mas nesse ano de 1961, os construtores da sinagoga de Worms, eles tomaram bastante cuidado em tentar reconstruir a sinagoga como ela era anteriormente. Até mesmo eles tiveram cuidado de utilizar as mesmas pedras que foram usadas nessa sinagoga. E até que então ela tomou a forma que nós observamos nas fotografias dos dias de hoje. E algo também que é interessante observar é que a sinagoga de Worms, até os dias de hoje, ela apresentam as janelas em uma forma de um arco que se parece com o estilo gótico da Idade Média, em que justamente era um estilo que as pessoas utilizavam também para elaborar estruturas mais altas ainda no período medieval. E essa janela em estilo gótico, nessa forma desse arco mais pontudo, foi algo que ganhou a sinagoga a partir do ano de 1355, nessa reconstrução que houve a partir do período da Peste Negra, em que nós observamos que ainda existe esse cuidado de manter esse mesmo estilo de janelas nos dias de hoje. Mas agora uma outra curiosidade também que é interessante nós observarmos e também estarmos atentos, até mesmo nos dias de hoje, é que essa sinagoga ela não parou de ser atacada nem sequer recentemente na Segunda Guerra Mundial. Ela foi atacada até mesmo ainda mais recentemente, há poucos anos atrás, no ano de 2010, em que a comunidade local, o governo local da cidade de Worms, acredita que provavelmente foi um grupo de anti-sionistas ou antissemitas que atacaram a sinagoga, em que jogaram pedras nas janelas e ainda explodiram uma bomba bem na entrada principal da sinagoga. Então é curioso de nós entendermos que a questão do antijudaísmo, antissemitismo, e que muitas vezes hoje se chama também de antisionismo, é algo que infelizmente ainda nos dias de hoje existe muito. E é uma perseguição que nós devemos tomar cuidado, que pode acontecer de voltar novamente a ser uma perseguição grande ao povo judeu. Até mesmo o Rabino Lord da Inglaterra, Jonathan Sacks, ele alerta muito a população com relação a isso. Porque muitas vezes a mídia, e também aqui a nossa mídia mesmo no Brasil, ela é um tanto omissa com relação a ataques que acontecem no povo judeu. Então é importante nós observarmos não apenas um determinado ponto de vista da mídia que nos é apresentada nos dias de hoje, mas também ver outras mídias de uma forma geral, para se ter um panorama mais geral sobre o que está acontecendo com a comunidade judaica. Isso é algo que é realmente preocupante, porque se, por exemplo, a perseguição aos judeus fosse ainda mais intensa nesses períodos históricos, talvez até mesmo eu, como professor de vocês, não estaria aqui dando essa aula hoje, porque eu tenho essa descendência judaica proveniente de minha mãe. Então, sabe-se lá, se esses ataques não fossem ainda mais fortes, se vocês até mesmo estariam vendo essa aula hoje. Então é um cuidado que nós devemos ter. É claro que como nós não podemos culpar a mídia como um todo de fazer isso. Muitas vezes até mesmo é algo que as pessoas fazem de certa forma inconsciente, de não mostrar esses outros aspectos do que acontece com o povo judeu. Mas é importante nós estarmos atentos de que o antissemitismo está em nosso meio ainda nos dias de hoje. E devemos tomar todo o cuidado para que isso que aconteceu na história não venha a se repetir nunca mais, realmente. Mas agora então, passando um pouco dessa história da sinagoga de Worms, que é chamada de sinagoga de Rash,
que até mesmo é muito belo, que ela é considerada tanto a sinagoga de Rashi, que até mesmo existem muitos monumentos ali em volta, cemitérios, em que nós temos até a escrita de Rashi, e até mesmo na frente da sinagoga existem bandeiras com o emblema de Rashi. Ela é considerada realmente a sinagoga de Rashi, a sinagoga mais antiga da Alemanha. Mas agora, saindo dessa pequena história a respeito da sinagoga e voltando à história de Rashi, a partir do momento que ele sai, então, da cidade de Worms, na Alemanha, e volta a morar na cidade de Troyes, na França, quando ele tinha cerca de 25 anos de idade, ele foi convidado para fazer parte do Bet Din da cidade de Troyes. Que o Bet Din é justamente onde se encontra o tribunal judaico, onde vários rabinos reunidos e estudiosos justamente se reúnem para fazer determinações com relação à lei judaica para determinada comunidade. E Rashi, ele foi parte justamente desse Bet Din. E algo interessante é que ele era considerado tão proeminente pensador das tradições judaicas, tanto da Torá oral quanto da Torá escrita, que logo após a morte do líder desse Bet Din, que era o rabino Zera ben Avraham, no ano de 1070, o Rashi foi justamente convidado a ser o líder do Bet Din a partir do ano de 1070. E pelo fato de ele ser líder do Bet Din, nós hoje observamos que muitas das respostas, que eram justamente respostas que chegavam a certas perguntas relacionadas à lei judaica, naquele tempo chegou a nós até os dias de hoje cerca de mais ou menos 300 respostas diretamente de Rashi. Então, nós vemos que o trabalho dele também no Bet Din foi algo bastante incansável. Mas também, a partir do ano de 1070, é que nós sabemos que ele fundou a sua Yeshivá, que é justamente como se fosse uma espécie de faculdade, um colégio para formar estudantes da Torá e da lei oral judaica, estudantes do Talmud. E é daí, de sua Yeshivá, que justamente se formou os seus comentários iniciais com relação ao que se refere à Bíblia hebraica e ao Talmud. Agora aqui, a partir do ano de 1070, novamente, nós temos esse problema histórico, não sabemos exatamente quando Rashi começou a escrever suas obras relacionadas a comentários da Bíblia hebraica e do Talmud. Mas nós sabemos que ele concluiu esses comentários mais nos anos finais de sua vida, então se aproximando mais do ano de 1105, que foi o ano de sua morte. Mas algo muito curioso a respeito dos comentários de Rashi, e ainda mais especificamente relacionados aos comentários do Talmud, é que muito do que nós temos hoje de comentários de Rashi não veio propriamente da pena de Rashi, não foram escritas de próprio punho por Rashi, mas sim foram comentários que foram anotados pelos estudantes, os alunos de Rashi, justamente à margem das páginas do Talmud que eles tinham à mão até então. Então é curioso isto, porque as obras de Rashi elas foram completadas após sua morte, não pelo próprio Rashi, porque ele já estava morto, mas sim pelos seus alunos, que fizeram justamente essa coletânea de comentários de Rashi e elaboraram então em obras únicas com comentários sobre a Torá, comentários sobre a Bíblia hebraica, assim como comentários sobre o Talmud, em que ele envolveu comentários sobre quase o Talmud inteiro, faltando apenas alguns pequenos tratados em que ele acabou não comentando. E também com relação à Bíblia hebraica, ele só não comentou 2 livros bíblicos que foram 1ª e 2ª Crônicas. O restante de toda a Bíblia hebraica contém comentários de Rashi. Isso é algo muito curioso. Agora é interessante de nós observarmos que, inicialmente, Rashi e seus comentários, eles eram livros que ficavam à parte dos livros tradicionais judaicos. Mas foi a partir da invenção da imprensa e também com a popularização da imprensa que os comentários de Rashi começaram a ser tradicionalmente colocados junto com outras obras do judaísmo, tanto no que se refere à Bíblia hebraica, quanto no que se refere ao Talmud. E é interessante porque essa ideia nós podemos ver nas obras ainda nos dias de hoje e até mesmo em obras que foram traduzidas para o português. Então eu trouxe aqui alguns livros para mostrar a vocês sobre os comentários de Rashi que podem ser vistos em português ainda nos dias de hoje. Esse daqui é uma obra que é bastante conhecida em português, que é simplesmente a Torá de Moisés, feita pela editora Sefer, que muitos dos que já estudam judaísmo conhecem ela de bastante tempo, que já faz muitos anos até mesmo que Jairo Friedland, que é justamente o responsável pela editora Sefer, trabalhou em cima dessa tradução. E nós vemos aqui que ela segue um padrão muito semelhante a vários outros livros na tradição judaica e na tradição rabínica. Então aqui na Torá, que é na verdade o Pentateuco, então aqui nós temos reunidos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós observamos inicialmente o texto
aqui do próprio Pentateuco, em que nós temos desse lado, nessa coluna maior. Logo nessa coluna menor ao lado, nós temos justamente aquele que é o chamado Targum Onkelos, que é uma tradução um pouco diferenciada, que dá uma certa interpretação a respeito da própria Torá escrita, que a gente ainda vai se aprofundar em vídeos posteriores. Temos aqui outros comentários, como por exemplo os Baalei HaTosafot, que vieram depois de Rashi, e mais aqui embaixo é que nós temos justamente nessas duas colunas aqui os comentários de Rashi. Então Rashi se tornou algo tradicional de se ter em literatura judaica. Sempre Rashi está acompanhado aqui. Ainda existem outras obras que se dedicam não apenas a coletar os comentários dos Baalei HaTosafot, dentre outros rabinos, como comentaristas dentro da lei judaica. Como, por exemplo, existem outros livros que nos trazem somente o comentário de Rashi, como, por exemplo, edições do Humash com Rashi, em que Humash é apenas significando o Pentateuco. Então, aqui nesta obra nós temos, que pode ser muito bem visto, os comentários de Rashi também traduzidos para o português. Então, observamos aqui, nessa linha, justamente aquele que é o texto bíblico, realmente, a Torá, o Pentateuco, no livro de Gênesis. Aqui estamos olhando algo que está referente ao livro de Noé, capítulo 9, verso 21 em diante. É o que nós temos aqui em hebraico. Aqui temos, então, o Targum Onkelos, novamente. E logo aqui embaixo, os comentários de Rashi, toda esta coluna aqui embaixo, em que ele explica a respeito justamente do texto bíblico. E aqui também observamos o comentário de Rashi, todo ele traduzido para o português. Então essa obra aqui é uma tradução do português que teve o cuidado de traduzir, até mesmo de uma forma bastante literal, aquele que são os comentários de Rashi sobre o Humash, sobre a Torá escrita, no caso, o Pentateuco, que é aquele rolo que nós vemos nas sinagogas até os dias de hoje. E existem também vários outros livros bíblicos, como por exemplo, trouxe mais um de exemplo para vocês poderem observar, que é o Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos em hebraico, que também sempre leva os comentários de Rashi na parte inferior do texto. Esse Shir HaShirim, ele se dedica nessa parte somente ao texto em hebraico. Então aqui nós temos o texto direto da Bíblia, que é o texto do Cântico dos Cânticos, e logo abaixo nós temos ali os comentários de Rashi. Nessas duas colunas se dedicam justamente a expor aquilo que se encontra em Cântico dos Cânticos. Então se tornou realmente um padrão em toda a impressão de livros judaicos e livros tradicionais do judaísmo, se fazer essa impressão conjuntamente com os comentários de Rashi. E aqui algo que é muito interessante é porque, diferente da perspectiva que muitas vezes nós temos justamente com o cristianismo protestante, que interpreta que a Bíblia deveria ser entendida nela mesma, numa interpretação mais literal do texto, já na tradição judaica se tem uma perspectiva um tanto diferente com relação a isso. Porque se trata de um dogma dentro do judaísmo que toda a Torá, mais especificamente aquela parte que é mais sagrada, que é justamente o Pentateuco, a Torá escrita, que é o rolo que se faz a leitura nas sinagogas, é considerado que tudo o que está escrito nela é algo que vem de inspiração diretamente da divindade, do Deus de Israel. Então os judeus, eles acreditam que cada palavra, cada letra, cada espaço tem um propósito em específico. Então cada letra que se encontra na Torá, existe até mesmo um motivo para que ela esteja ali. Por exemplo, na questão do livro de Gênesis, começa com Bereshit, que é no princípio. Se tem uma explicação do porquê que se começa com a letra Bet e não com a letra Aleph, esse livro. Então, nós compreendemos que existe todo um universo de explicações do texto bíblico, em que cada letra, cada palavra do texto bíblico, mais especificamente relacionados à Torá escrita, é como se abrisse um link para um universo inteiro de interpretações sobre determinada palavra ou determinada passagem. Então é por isso que os judeus eles têm muitos cuidados com relação ao comentarista e consideram que Rashi foi esse comentarista por excelência. Apesar de que aqui cabe salientar que Rashi ele não fez comentários com relação à parte mística da Torá. Ele fez comentários mais relacionados que aquilo que é chamado em exegese rabínica de Peshat, que é justamente o sentido mais literal do texto. Que até mesmo quem já observou aqui o Apoia-se do canal, viu que os apoiadores do canal eles estão organizados em categorias de Peshat, Remes, Drash e Sod, que justamente formam aquele que é considerado como o Pardes em exegese rabínica. E quanto mais
vai à frente, mais aprofundado é o texto até que se chega numa espécie de misticismo dentro do texto judaico. Já Rashi, ele tomou o cuidado então de fazer mais a questão de interpretações literais do texto bíblico. Ele tomou cuidado então com o próprio texto em si, não querendo fazer certas alegorias ou ideias místicas dentro do texto, mas sim se aprofundando justamente na literalidade, naquilo que o texto quer dizer em seu significado mais simples. E também Rashi, ele se tornou um comentarista bastante proeminente, porque a ideia que se tem a partir de seus comentários é que ele queria justamente que até mesmo uma criança, em seus anos iniciais de alfabetização, com seus 5 a 7 anos de idade, pudesse já compreender o texto bíblico e conseguisse entender os seus comentários. Então, os comentários de Rashi, eles são feitos da forma mais simples possível, o que também que angariou justamente a forma de ser o comentarista por excelência da Torá. E com relação a comentários e o fato dos judeus considerarem que cada linha ou cada espaço em branco contido na Torá é algo importante, que ao longo do tempo até mesmo foram elaborados aquilo que nós chamamos, ou podemos chamar de super comentários sobre Rashi, em que muitos rabinos durante a história, a partir de Rashi, desse período medieval, eles fizeram comentários em cima dos comentários de Rashi. Então nós observamos até mesmo em português algumas obras que se dedicam a nós sentirmos um pouco o gostinho desses super comentários de Rashi. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o Humash Gutnick, que é uma obra bastante bela, até mesmo a capa é um dos livros mais bonitos que eu observo da editora Mayanot, que justamente se dedicou a elaborar o texto não tanto com uma preocupação com o texto hebraico, mas sim com toda uma tradução para o português. Isso é que eu achei também bastante interessante dessa obra. E se preocupou também em colocar os comentários de Rashi com os comentários dos comentários de Rashi. E existe, claro, até mesmo muitas vezes que vai-se além, que se tem comentários dos comentários dos comentários de Rashi. Então aqui nós podemos observar de uma forma bastante semelhante ao Humash, em que aqui nós temos o texto bíblico, aqui também nós temos novamente aquilo que nós chamamos de o Targum Onkelos, logo aqui na parte de baixo os comentários de Rashi, mas todo o restante da página ele é todo feito em português com comentários de Rashi e comentários dos comentários de Rashi. Então justamente voltando àquela ideia de que no judaísmo cada mínima letra ou cada risquinho ou cada um traço da lei realmente não pode ser omitido. Existe todo um aspecto e um objetivo do porquê ele deve estar ali. Mas agora então, saindo um pouco da tradição da Bíblia com relação aos comentários de Rashi, e partindo já para o comentário relacionado à lei oral, ao Talmud, então que nós temos a Mishnah e a Gemara, neste caso é que Rashi recebeu uma proeminência muito significativa. Aqui eu trouxe para vocês também observarem um dos tratados do Talmud, que é o Tratado de Nazir e Sotá, em que nós conseguimos observar aqui os comentários de Rashi em um dos tomos do Talmud. Aqui nessa página, então, nós temos como, por exemplo, essa coluna aqui do meio, que vocês podem ver, que nós temos normalmente organizado primeiro a Mishnah, que foi elaborado por volta do século III da Era Comum. Logo depois nós temos, então, a Gemara, que é justamente uma exposição a respeito da Mishnah, que foi elaborada alguns séculos depois. E nessa coluna aqui, que normalmente se encontra à direita, é que nós temos os comentários de Rashi organizados. Então, enquanto nós temos o texto do Talmud, que é essa parte da coluna do meio, os comentários de Rashi estão todos organizados nessa coluna ao lado aqui. Enquanto aqui, na coluna da esquerda, é que nós temos os comentários dos Tosafistas, que vieram depois de Rashi, que fazem parte justamente daqueles rabinos que é do período dos chamados Rishonim, que vieram antes dos atuais Aharonim. E algo também muito interessante no Talmud é que nós observamos que a grafia de Rashi, que é chamada de escrita de Rashi, ela é um pouco diferente. Ela é uma grafia chamada de grafia semicursiva de Rashi. Isso é algo muito curioso que foi elaborado a partir do século XVI na gráfica de Daniel Bomberg, que foi o responsável gráfico justamente por estabelecer a forma do Talmud como nós temos até os dias de hoje, organizado com uma coluna central e as colunas ao lado do texto principal justamente da Mishnah e da Gemara. E justamente Bomberg ele quis fazer com que a sua obra fosse até mesmo uma obra de arte, não apenas um texto ou um livro qualquer. Ele se dedicou desde o ano de 1519 até 1523 a fazer todo o compêndio do Talmud da Babilônia, com os comentários de Rashi e os comentários dos Tosafistas também.
E para poder fazer uma diferenciação entre aquilo que é o Talmud, a Mishnah e a Gemara, e os comentários de Rashi e os tosafistas, ele utilizou uma forma gráfica de escrito em hebraico um pouco diferente, que é chamado de semicursivo sefardita do século XV. Então, os judeus sefaraditas é que eles utilizavam essa escrita semicursiva, que existem algumas diferenças justamente em como elas são desenhadas do hebraico quadrático. O hebraico quadrático é aquela forma de hebraico que aqueles que já fizeram o curso de hebraico fácil aqui do canal estão bastante acostumados e não terão problema em fazer uma leitura. Mas já o hebraico semicursivo sefardita do século XV, ele tem uns desenhos que são um pouco mais complicados de se entenderem. Como, por exemplo, existe uma diferença bem grande com relação ao bet, que nesse alfabeto hebraico semicursivo sefardita, ele se parece até com um 3, digamos assim. E também a letra Shin, por exemplo, ela tem uma diferença bastante significativa. Enquanto o Shin, no quadrático, é muito semelhante a um tridente, nessa escrita sefardita, que é a escrita de Rashi, ele lembra o desenho mais ou menos de um arpão. Ao menos para mim lembra um arpão, não sei o que poderia lembrar essa escrita para vocês. Mas nós observamos então que essas letras, esse alfabeto hebraico semicursivo, ele é um pouco diferente justamente para se ter uma diferença daquilo que é o texto do Talmud e daquilo que é comentário que se encontra ao lado, para não haver uma espécie de confusão com relação a isso. Agora, é claro que cabe aqui salientar de que o Rashi histórico, o Rashi que viveu entre o ano de 1040 e 1105, ele não usou essa letra semicursiva. Tanto é que ele era um rabino askenazi, enquanto a semicursiva é uma letra de tradição sefaradita. Mas foi-se utilizado e se convencionou colocar esse semicursivo justamente para se obter essa diferenciação. E é algo que nós não encontramos apenas no Talmud, mas assim encontramos também essa letra semicursiva em várias outras obras bíblicas que contêm os comentários de Rashi. Algo que também é muito curioso a respeito dos comentários de Rashi é que eles foram tão proeminentes para os judeus de toda a história a partir desse período da Idade Média, que ele não influenciou apenas o campo dos judeus, mas ele influenciou também de uma forma um tanto significativa os pensadores cristãos. Um dos que foi mais influenciados pelo pensamento e pelos comentários de Rashi na Bíblia hebraica foi um cristão franciscano chamado Nicolau de Lira, que ele escreveu uma obra bastante importante chamada Postulare Perpetui a respeito daquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, que até mesmo influenciou a tradução da Bíblia no que se refere ao Antigo Testamento pelos cristãos, a tradução da Bíblia é feita por Martinho Lutero na Reforma Protestante. E isso é muito curioso porque os cristãos, tanto católicos quanto protestantes, eles têm, de certa forma, uma dívida com relação a Rashi também. Apesar de que, nos dias de hoje, muitos cristãos já não têm mais um grande conhecimento a respeito da influência de Rashi, até mesmo dentro do pensamento cristão. Mas nós vemos que realmente foi uma influência importante e que não apenas se espalhou pelo mundo judaico, mas também pelo mundo cristão de uma forma bastante geral. Agora aqui cabe salientar que essa ausência de Rashi, que nós encontramos muitas vezes até mesmo em faculdades de teologia dos dias atuais, ela acontece porque Rashi ele foi um escritor proeminente que também contribuiu muito para o pensamento cristão entre principalmente os séculos 13 e o século 17, mas a partir do século 17 e 18, no que se refere aos conhecimentos de história e conhecimentos de interpretação exegética, naquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, se houve uma pequena mudança em que muitos começaram a interpretar com base e tendo apoio daquela chamada histórico-crítica. Então, por exemplo, naquilo que se refere ao Pentateuco, o Antigo Testamento que os cristãos têm, eles, ao invés de estarem utilizando os outros comentários, como, por exemplo, Rashi, dentre outros, vários comentaristas católicos também, tradicionais, eles começaram a utilizar as ideias de Julius Wellhausen, que nós já observamos várias vezes em vídeos anteriores aqui, em que considera que o Pentateuco ele é formado pelas tradições javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. E essa não era uma concepção que Rashi tinha, e que praticamente ninguém tinha durante o período da Idade Média. Então é por isso que os comentários de Rashi eles foram gradativamente sendo substituídos até que muitos cristãos dos dias de hoje acabam não conhecendo sobre o impacto que o comentarista Rashi teve durante o período cristão medieval e início do período moderno também. Com isso, então, nós podemos compreender um pouco do que foi esse ganho, essa importância de Rashi para o pensamento judaico.
Mas algo interessante da vida de Rashi é que não apenas a sua própria vida e a sua própria obra foi importante para o judaísmo, mas também os seus descendentes foram muito importantes para o pensamento judaico. Rashi, ele teve ao todo somente 3 filhas, ele não teve nenhum filho homem. As 3 filhas dele foram Yocheved, Miriam e Rachel. Essa última, Rachel, foi a única que ela não conseguiu se manter casada, ela se separou. Mas Yocheved, ela foi uma proeminente, também todas as 3 filhas dele, foram proeminentes estudiosas também no que se refere à Torá. E até mesmo existem muitas histórias de que as filhas de Rashi utilizavam também tefilim. E o interessante é porque os tefilim, assim como os tzitzit dentro da tradição judaica, eles não são algo que precisam ser obrigatoriamente utilizados pelas mulheres. São algo que para as mulheres é um utensílio opcional. Isto porque na tradição judaica as mulheres elas têm muito mais dificuldades com relação a cumprir certos mandamentos devido a todo o cuidado que ao longo da história elas tinham, principalmente com a casa e com a família. Lembrando, nós ainda não tínhamos um movimento feminista, né? Então as mulheres elas tinham durante boa parte da história que cuidar da casa e dos filhos. Essa era a principal função das mulheres. E por conta disso e todo o cuidado que ela tinha que ter com os vários filhos que eles tinham, toda a população ao longo da história que elas não são obrigadas a cumprir esses mandamentos, mas se acredita que as filhas de Rashi eram tão piedosas que elas faziam questão de colocar os tefilim durante as orações. E o interessante também é que a neta de Rashi, que foi Hannah, filha de Yocheved também, ela foi até mesmo uma proeminente professora de leis judaicas para mulheres naquele tempo. Então, nós vemos aí que a proeminência da família de Rashi foi bastante grande. E ainda mais, nós temos também como um neto de Rashi o Rabbeinu Tam, que foi um dos mais conhecidos tossafistas da história do pensamento judaico. E o interessante a respeito de Rabbeinu Tam é porque existiam muitos pensamentos de Rabbeinu Tam que ele era contra Rashi em alguns aspectos, como por exemplo na questão dos tefilim e a ordem em que os mandamentos, em que as passagens bíblicas relacionadas aos tefilim se encontram dentro dessas caixinhas, em que se existe até mesmo nos dias de hoje 2 tefilim que são diferentes. Existe um que é o chamado tefilim de Rashi e um outro que é o tefilim de Rabbeinu Tam, em que muitos judeus praticantes da Kabbalah até mesmo pretendem então colocar 2 tefilins ao mesmo tempo. Um que é o tefilim de Rashi e um outro que é o tefilim de Rabbeinu Tam. Lembrando que também sobre essa diferença nos tefilim nós vamos deixar para um vídeo posterior da série Conhecimento Judaico para não se estender muito para outros campos o nosso vídeo sobre Rashi atual que nós estamos vendo agora. Assim como também Rabbeinu Tam tinha uma certa diferença naquilo que se refere à organização da mezuzá, em que um dizia que a mezuzá deveria estar deitada na porta, deveria estar na horizontal, e um outro dizia que a mezuzá deveria estar na vertical. Então, até mesmo os judeus Ashkenazi, para tentar conformar as duas opiniões, é por isso que nós temos, na maioria das casas judaicas hoje, a mezuzá levemente tombada, para poder conciliar essas duas argumentações entre Rashi e Rabbeinu Tam, que tinham opiniões diferentes. O que nos ajuda até mesmo a compreender de que a religião judaica, naquilo que se refere a Halahá, ela não é uma religião dogmática, como acontece, por exemplo, na religião cristã, mas especificamente ainda dentro do cristianismo católico, em que existe todo um dogma que não pode ser quebrado dentro da igreja. O judaísmo é uma religião que ele tem muitos poucos dogmas. Os dogmas principais são basicamente aqueles que são os 13 princípios de fé de Rambam. Com relação a muitas outras ideias, elas podem, e muitas vezes é considerado que elas devem ser debatidas entre os judeus. E claro que com o devido respeito. Por exemplo, o Rabbeinu Tam, apesar de não concordar com muitas das opiniões de Rashi, como por exemplo a questão dos tefilim e da mezuzá, que são opiniões importantes, mesmo assim, ele, assim como muitos outros tossafistas, eles tinham um grande respeito pelo seu mestre Rashi, assim como outros tossafistas que discordavam de suas opiniões. Então, no judaísmo existem diferenças de opiniões, mas sempre há um respeito muito grande pelas diferenças de opiniões e também um respeito muito grande, em especial, pelos mestres mais antigos. Agora aqui, então, só para nós finalizarmos a respeito de Rashi, é que ao longo da história e com toda a perseguição que houve com o povo judeu em toda a história, o túmulo de Rashi acabou sendo esquecido durante a história. Até que há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, foi descoberto um pequeno mapa antigo em que mostrava justamente o cemitério que se encontrava na cidade de Troyes, o cemitério judaico durante o período medieval.
E nos dias de hoje, na cidade de Troyes, foi construída uma praça a céu aberto, que se encontra justamente edificada em cima desse cemitério judaico. Então, muitos judeus, a partir do momento em que eles descobriram que ali havia um cemitério judaico, eles até mesmo erigiram um monumento, que é em formato de um globo, em que uma parte dele se encontra em preto e outra parte em branco, com a escrita Rashi ali colocada, justamente em memória de que é provavelmente nesse cemitério da cidade de Troyes, que é o cemitério judaico, onde se encontra Rashi enterrado, assim como muitos outros tossafistas, que são comentaristas posteriores da época dos Rishonim, proeminentes desse período. Então é algo muito interessante que também a história quase esqueceu, mas que nós conseguimos, através de estudos históricos, resgatar e trazer de volta esse memorial de onde Rashi está enterrado e que muitas vezes serve para visitação na cidade de Troyes, na França, ainda nos dias de hoje. Com isso, então, finalizamos aqui o nosso estudo de hoje a respeito da vida e obra de Rashi, em que podemos compreender um pouco sobre esse grande pensador e influenciador dentro do judaísmo, que não manteve a sua influência somente no judaísmo, mas contribuiu para a cultura de uma forma geral, até mesmo a cultura dentro do cristianismo. E nos vemos na próxima aqui no canal, em que eu vou finalmente fazer o vídeo dando continuidade ao nosso curso de hebraico fácil aqui do canal. Lembrando que eu não vou procurar me aprofundar já na escrita de Rashi, mas também dentro do curso de hebraico fácil aqui do canal, nos vídeos futuros também eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês nessa escrita de Rashi, em que muitas vezes até mesmo, olha só que interessante, muitos estudiosos consideram que um rabino, ele não pode ser considerado um rabino se ele realmente não for experiente na escrita de Rashi. Até mesmo aqui vale até mesmo para vocês observarem, se um rabino se diz rabino, e para comprovar que ele realmente fez uma faculdade em uma yeshiva, ele tem que saber ler essa grafia semicursiva dos judeus sefaraditas no século XV, que é a grafia de Rashi. Senão ele não vai ser um bom rabino. Então nós vemos aqui que no canal aqui vocês também vão ter alguns conhecimentos que pertencem somente ao mundo da Yeshiva. Então, na próxima semana eu espero já fazer o lançamento do nosso próximo vídeo, dando continuidade ao nosso curso de hebraico fácil, examinando as vogais. Aqueles que não são inscritos aqui do canal, se inscrevam para não perder nenhum dos próximos estudos. Agora em agosto, também lembrando que eu pretendo dar início finalmente àquela expectativa que eu estou da nossa nova série relacionada à história do cristianismo, começando com o cristianismo primitivo, a formação toda do Novo Testamento, até o Edito de Milão, em 313, com Constantino, a formação do cristianismo também como religião oficial do Império, no ano de 381, com o imperador Teodósio, dentre muitas outras questões históricas da religião cristã que são muito importantes e vale a pena também nós compreendermos mais. Tanto judeus quanto cristãos têm muito a ganhar, assim como agnósticos e historiadores de forma diversa e até mesmo muitos dos ateus que acompanham aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, que o estudo é algo que é para todos nós. E também aqueles que quiserem ajudar o canal, não se esquecendo que agora o canal tem aqui o seu Apoia-se. Então, aqueles que quiserem ajudar para que mais e mais vídeos e estudos sejam feitos e com cada vez mais qualidade, que eu pretendo ainda conseguir uma câmera um pouquinho melhor para poder gravar melhor para vocês aqui, também será muito bem-vindo aos estudantes apoiadores aqui do canal. Com isto, nos vemos então daqui a mais ou menos uma semana no nosso próximo estudo aqui no canal e até a próxima!